Iniciar mais um giro de mercado. Giro de mercado de hoje a gente vai falar sobre o que está acontecendo dentro dos principais mercados de commodities, o que está impulsionando os preços do ouro e da prata, e isso significa mais altos ainda podem chegar esses números, porque dentro da projeção e dentro das observações, a gente teve agora, no dia de hoje, um momento histórico. A prata registra um rompimento histórico e trabalha em alta, acima dos $32, enquanto o ouro se aproxima dos 2.450. Mas tem muito mais nisso tudo. Eu sou o Rodrigo Meff, deixa o seu like, coloque o seu comentário e compartilhe esse vídeo com aquele amigo, aquele grupo de amigos que necessita receber esse tipo de informação. A gente se vê logo depois da vinheta. A grande pergunta que deve ficar no coração e na mente de todos que operam, principalmente quando buscam relativizar posições cambiais com os metais, é a grande pergunta que deve estar quando em suas cabeças são: isso está impulsionando pelo quê? Isso é impulsionado pelo quê? E onde estão os pontos significativos dentro dessa movimentação? Na esteira do momento, desde a semana passada, as ações do ouro, da prata e da mineração, já tem vídeos nossos aqui no canal falando sobre isso, está ajudando a impulsionar os preços do ouro e da prata. E isso significa um radiante movimento mais alto do que o esperado. Mas, diante disso tudo, a gente tem os câmbios, as moedas fiduciárias sendo pressionadas. E a grande pergunta que fica: a América está perdendo esse jogo? Então a gente começa a avaliar sobriamente as lições da história e da matemática e passamos a comparar com as realidades atuais da América, definida pela sua dívida pública, para colocar e responder uma pergunta dolorosa, mas crítica: a América está perdendo realmente esse jogo? O fim de uma história e o último homem tem que ser lembrado. Em 1992, me recordo, estudando pelos livros, porque nessa época eu estudava no ginásio, o grande otimismo aparentemente interminável em relação à vida inicial e o grande Dream, American Dream, o grande sonho americano em particular. Durante meu período de faculdade, estudei o cientista político norte-americano Francis Fukuyama, que publicou dentro do seu livro, muito discutido, e intitulado O Fim da História e o Último Homem, exatamente os pontos de reflexão que eu quero que a gente comece a fazer sobre o mercado financeiro. Lançado na sequência, após a queda do Muro de Berlim, o seu livro, e num cenário de taxas continuamente baixas e de mercados em ascensões nos Estados Unidos, abro um parênteses, qualquer comparação com esse cenário pós-queda de Berlim é muito parecido com os dias de hoje. E esse trabalho otimista, que é um best-seller, capturou a mentalidade ocidental com óbvio orgulho. American Dream. Com seu tema central apoiado em cima de uma estrutura abertamente hegeliana e dialetal do capitalismo, dentro do último e penúltimo ponto do seu livro. E a vitoriosa evolução da democracia liberal, um momento que a gente pode determinar Outward Bug, para além da idade das trevas soviéticas, de um comunismo endividado e centralizado, autocrático e, principalmente, relevante sobre um aumento de dívida pública. O famoso livro faz sentido nas manchetes desde o excepcionalismo americano. Mas, na verdade, quando a gente começa a refletir essa história do passado e começa a observar tudo o que acontece no presente, você deve estar se perguntando, me escutando, o que isso tem a ver
com o mercado cambial, com commodities e tudo que acontece nos dias de hoje dentro da economia. Mesmo assim, em meio a todas as evidências dos fracassos do passado soviético, desde as guerras prolongadas, destruição da moeda, dívidas impagáveis dentro do cenário público, uma mídia controlada e uma liderança de Estado policial claramente desonesta. Abro parênteses. Qualquer relativação com os momentos dos estados americanos e latinos é mera coincidência da vida. Então eu começo a refletir e começo a perceber que a história é uma escola ultramente sofisticada que vem, dentro dos seus cenários, demonstrar para a gente a realidade, ou melhor, a reflexão sobre uma realidade atual. Assim, a gente não pode deixar de pensar em voz alta e de vir numa conclusão otimista para esse livro, que eu indicaria para vocês lerem, e seria muito importante, principalmente para compreensões ideais e finais sobre certos pontos e ciclos de mercado. E vem à tona um jogo final, a ideologia e a evolutivo do cenário ocidental, que é ingênuo. E será que o Ocidente realmente alcançou um momento de vitória, de fim da história? O orgulho e o insulto à história faz a gente rever a grande frase que eu tento sempre deixar presente no Math Academy. O mercado, ele é muito fácil e ele é observativo. Por quê? Porque você observa o passado simplesmente para compreender o presente e conseguir projetar o futuro. Na verdade, como qualquer outra pessoa que realmente entenda e perceba sobre a história dos mercados, da política e da economia mundial, deveria saber que, naquela época da queda do Muro de Berlim, a história está repleta de momentos decisivos que rimam, mas nunca um final de jogo vitorioso e eterno. Dito dessa forma mais simples, dentro do famoso livro, que fazia tanto sentido em um momento específico de 1992, um exemplo clássico da arrogância vem antes da queda. E exatamente o sentimento que hoje a gente vê dentro dos mercados. A arrogância da certeza de lucros cessantes vem sempre antes da queda. Por outras palavras, a gente pode definir que tem sido um pouco cedo para declarar a vitória da democracia liberal e do capitalismo, uma vez que os sistemas excelentes requerem uma liderança excelente e princípios mais forjados dentro de cada ser humano, ainda mais sofisticado para sobreviver dentro de um fluxo progressista dentro da história. E se operarmos e observarmos bem a conjuntura da história econômica do mundo, o capitalismo já deixou de existir dentro dele há muito tempo. A grande relevância é, estamos falando do passado, queda do Muro de Berlim, o otimismo de 1992, e ao contraposto, a história de hoje. Avançando muitas décadas, e posso dizer que meus cabelos grisalhos não acompanham essas muitas décadas, mas eu posso dizer que foram décadas e passagens onde acompanhei muitos fatos econômicos e histórias econômicas. A gente começa a perceber que o ceticismo e respeito da história está muito bem colocado. A grande evidência que nos rodeia sugere que agora o capitalismo vitorioso de que Fukuyama descrevia no seu grande livro e refletia bem o Dream, American Dream, se vangloriava em 1992, morreu há muito tempo dentro do cenário real econômico, substituindo nos anos intercalares, por exemplo, e obviamente e matematicamente corroborados de desigualdade de riquezas sem precedentes e de um feudalismo moderno, onde a grandes cortes de governo se isolam em cidadelas
governando seus territórios, como explorando a sua população e trocando prosperidades fictícias por um caos econômico realista. Além disso, se contrasta-se com os princípios dos países fundadores da América. E quando eu falo América, não é só os Estados Unidos, é o continente americano, que vem evidenciando pelas suas primeiras 10 emendas das constituições dos Estados Unidos. Lembram-se da nossa Declaração de Direito, que toda a base constitucional existe porque ela veio dos preâmbulos lá franceses, com a atual e óbvia descrição dos momentos, que é agora muito mais centralizado após o ato patriótico de 11 de setembro nos Estados Unidos, a evidência da fachada das ruínas da democracia está literalmente à nossa volta. Em outras palavras, talvez Fukuyama tenha se adiantado um pouco demais no seu período. Ou, mais precisamente, podemos dizer que talvez ele estivesse completamente errado sobre a vitória final do capitalismo genuíno americano e de uma democracia liberal real viva e que respira. Os Estados Unidos, hoje, se a gente pode comparar, é como a velha União Soviética. Na verdade, é como um humilde asno, a modéstia de sua própria ignorância. Ao discurso direto, aos acontecimentos atuais, a matemática é muito simples e irônica, quase trágica, debruçada dentro dos preâmbulos da história da economia, que evidencia um real da história desde 1992, passa a sugerir que os estados divididos da América, a DSA, em meios de comunicações semelhantes à Právida, da antiga União Soviética, parecer muito mais a União Soviética derrotada do que com o vencedor apresentado dentro do livro de Fukuyama. Essas declarações dramáticas, claro, não significa nada sem fatos. E tudo nós merecemos uma utilização cuidadosa das mesmas, que se procurarmos substituir as emoções por dados, é muito mais claro do que nunca. E os fatos são coisas teimosas e pretendem sempre ecoar dentro dos horizontes dos corredores. Para esse fim, a gente traz muito mais um número que uma realidade, para fornecer apoio à conclusão de que forma sensacional de que a América pode ter vencido a Batalha Fria com a União Soviética, mas agora está perdendo uma guerra fria com os russos e os chineses. Realmente, será que isso é verdade? Novamente, a gente vem examinar fatos. Vamos aos números. Vamos compreender o que realmente debruça sobre isso. Vejamos os acontecimentos atuais e a história e vejamos que tudo menos tem um fim. Para aqueles cujos respeitos pela história vai além da capacidade de atenção no Twitter ou da assistência dos grandes meios de comunicações manipulados pelo interesse de grandes marketing, dentro de uma criação de sentimentos coletivos, até enaltecendo a parte de puxada irreais de preço. Nenhum dos quais entendem nada da história. Vocês se lembrarão que a guerra bem-sucedida de Reagan contra a União Soviética venceu com as falências dos soviéticos. E isso é o que está ecoando dentro dos calabouços da zona de governo norte-americana. E vemos mais uma vez a história se repetir. Mas a gente tem que lembrar, tão eloquente todo esse paradigma. Ninguém parece notar que é exatamente isso que os russos e os chineses estão a fazer dentro do cenário norte-americano. Ou melhor, aquela velha frase do passado se faz muito mais presente
observando e percebendo tudo o que acontece no cenário econômico mundial. A Terceira Guerra Mundial, no âmbito tecnológico e econômico. E, no passado, a caça, hoje, virou o caçador. A lição grande e fatal dessa armadilha da dívida da história também pode ser escrita recentemente com os insiders de Neil Ferguson e Luke Gromen, que é vocês comecem a entender quem são esses caras. Aí a história passa a confirmar que uma nação ou um império está sempre condenada no momento em que suas despesas de dívidas, apenas em termos de juros, excedem seus gastos com a defesa. E todo mundo ignora isso dentro do preâmbulo real de mercado nos dias atuais. E no momento em que tudo acontece, os juros brutos da DSA eram de 40% superiores aos seus gastos militares. Nem os russos, nem os chineses, ao menos uma minoria seleta de americanos informados, estavam sozinhos neste conhecimento da armadilha fatal da dívida do DSA. E ainda há quem diga, nos corredores de Wall Street, que o mercado continua subindo e que seus ritmos são elevados e contínuos. Não há como esconder o óbvio, nem mesmo com o melhor marketing, porque contra números não tem discussão e contra fatos há sim um ponto de ponderação. O atual ponto de virada e da dívida americana é agora cada vez mais compreendido globalmente, saindo de dentro dos redutos da Casa Branca, naquilo que Ben Hutt chama de o jogo do conhecimento comum. Praticamente, podemos dizer, é a luz vindo das sombras. Dito de forma mais simples e como evidenciado pelo agora inegável afastamento do dólar e do IOU do próprio Estados Unidos. Através de uma lista cada vez maior e cada vez ocorrendo a desdolarização de membros do BRICS, isso mostra cada vez mais o fato ocorrendo. O mundo está a perceber o fator contundente de que o Império Americano, de leões de cidadãos liderados por burros políticos, está a gastar fatalmente muito mais do que ganhar. O que é muito mais repugnante, contudo, é que o tio Sam está ainda a pagar os seus IOUs com dólar degradados. E melhor, com descasamento de spreads reais, criando um clique do rato dentro do mercado acionário. E o Fed, não tão federal e não tão reservada, está em meios às suas próprias ratoeiras. Esta realidade desesperada é uma solução monetária completamente baseada em fantasias para puxar mercado, assim como em 1929, e resultou numa nação empiricamente falida que gasta quantitativamente mais em direitos que serão descontados até 2030 em títulos de dívidas soberanas e guerra do que em transporte, agricultura, benefício para veteranos e cidadãos, educação. E aí vem a grande realidade do descasamento dos gastos públicos norte-americanos. E eu trago aqui para vocês de passarem a observar. Regressando para a nossa matemática simples, a história de outra forma esquecida, ou agora cada vez mais cancelada no termo moderno da vida, tornou-se mais difícil negar a observação de Groman, de que desta vez os Estados Unidos parece estar a reprisar o papel da União Soviética, com um passado de carga de dívida não competitiva e esvaziada.
A base industrial dependente de um adversário da Guerra Fria para bens manufaturados, importados e a necessidade de preços cada vez mais do petróleo elevados para evitar uma queda na produção petroleira. E isso mais é debruçado dentro de uma realidade que nem todos querem enxergar. O próprio suicídio da democracia. Por outras palavras, e por muitos anos, desde que Fukuyama descreveu e declarou a vitória em 1992, se a gente reparar toda a história até o momento atual, a gente observa pecados e erros provisórios para políticas militares, financeiras, externas, manipulações americanas, cada vez mais suicidas, ou melhor, grotescamente, negligências e estúpidas, colocando irrevogavelmente o DSA num declínio de derrota em vez de vitória. E aí a gente pode terminar com grande frase do livro: o fim da história. Essa realidade não dá prazer de observar o quanto é hoje perigoso ter amplitude de característica de movimento acionário dentro de uma irrealidade que o mundo vem desenhando. Mas como já se disse mais de uma vez, a DSA de hoje é quase irreconhecível. Para o americano, que quando o livro da arrogância de Fukuyama foi lançado, o grande sonho hoje é um grande pesadelo após 3 décadas passando pela história diante dos nossos olhos. Tal como no segundo presidente dos Estados Unidos, John Adams, avisou a sua esposa Abigail: lembre-se, a democracia nunca dura muito. Logo, se desperdiça, se esgota e se mata. Nunca houve uma democracia que tenha cometido suicídio. E isso é frase do seu livro. Mais uma vez, isso é história e a gente vive ela. E ignoramos o passado, ignoramos os dados em busca de taxas e preços. E na história de Fukuyama, que entendeu muito mal o que vinha na história até 1992, quando aparentemente pensou que tinha atingido o seu final feliz do democracia capitalista e do sonho americano. O passado informa o futuro. Isso sempre foi o ponto de equilíbrio da economia, por isso que ela é cíclica. Olhando para frente, a gente deve ser igualmente capazes de analisar e compreender o que a gente viu atrás. A história tem muito mais a nos ensinar do que a discutir, ou patéticos cartões de sinalizações por alguns fanatismos querendo levantar bandeira, do qual os oportunistas políticos, fantoches e economistas atuais vêm com muita pouca excepcionalidade declarar a sua ineficiência e puxando o mercado muito mais ineficiente do que eficiente, se preocupando mais em preservar o seu poder e simplesmente enxugar o ciclo de mercado como pode para defender as suas posições. Através de coligações e principalmente de jogadas, lobistas de rua atuam hoje muito mais do que o próprio cenário negociado dentro de Wall Street. A triste história da desvalorização de uma moeda fidejussória é quando ela perde totalmente o casamento com a realidade. E isso a gente já viu acontecer e ver acontecer um momento profundo dessa história. A história também adverte e ensina que a liderança de todos os regimes endividados e falidos ganhará tempo para salvar os seus sistemas e para cobrir os seus próprios erros, desvalorizando as suas moedas monetárias para tentar defasar as suas dívidas. E isso é um grande sinal para o dólar futuro. E essa grande verdade que a história nos ensina ao longo do tempo é sem exceção, porque todo momento cíclico ela se repetiu em alguma ocasião. Infelizmente, o DSA, que ninguém observa, que ninguém olha, que todos ignoram a realidade da economia mundial e principalmente americana, e o seu todo, até agora, excepcionalismo
marcante pela história, não são uma exceção de qual a lição histórica que outra forma deveria ser ignorada. O que Egon e os defensores, durante os anos dourados, ASD, irá assim fingir combater a inflação, ao mesmo tempo que procurava a inflação, é a grande realidade do momento atual. Olha o passado repetindo o presente. Uma vez que todos os regimes endividados precisam que as taxas de inflação excedam as taxas de juros medidas pelo rendimento dos 10 anos do Tesouro, no que faz ser rapazes chiques chamando de taxas reais negativas. E qualquer preceito com a atual realidade talvez só seja um American Dream acontecendo. A triste história da desonestidade que é implantada hoje dentro do cenário financeiro e dentro dos mercados de capitais se chama inflação. A inflação, contudo, não é apenas um ato político embaraçoso de uma má gestão pública financeira, mas também uma prova incontestável de uma liderança monetária fiscal falhada e fragilada. Para contornar esses constrangimentos, o Fed, a Casa Branca, até a chamada Câmara dos Representantes americanos farão o que a maioria das crianças faz quando se depara com um erro, ou seja, mentir. E é isso que hoje o mercado de capitais faz melhor para manter os seus preços elevados, a mentira. E o grande contraposto que isso é pego na ponta das negociações são as corridas desenfreadas pelos minérios e pelos lastros reais monetários, e não mais os fidejussórios. Como Herman Wade advertiu no seu passado, e como repito várias vezes, os culpados apontarão os dedos para os outros, desde os bandidos orientais e os vírus produzidos pelo homem, até as campanhas políticas de medo, sobretudo desde o aquecimento global, o nacionalismo e os homens verdes vindo de Marte. Ou pior, os líderes distrairão os seus eleitores e o próprio mercado em guerra perpétua, tentando esconder os seus próprios fracassos. Isso te soa familiar com algum momento histórico, real e vivido dentro dos mercados? Entretanto, essas pessoas sofrerão continuamente e crescentemente pelos seus pecados de ganância. Uma liderança infantil sobre os impostos paralisantes, mais invisíveis do que o poder de compra desagregado, que é o chamado o seu dinheiro. Isso também não é uma novidade daqueles que acompanham a história e têm um profundo conhecimento sobre o que ecoa dentro do mercado de capitais. A grande solução douradora do dia atual, o ouro, claro, ele, a moeda dourada dos anos dourados, que vai fazer o mundo dourar novamente. Não pode e não resolverá todas as inúmeras falhas humanas demasiadamente errôneas da liderança nacional, global, econômica e das disfunções monetárias, sociais, centralizadas, que sempre se seguem na sequência de uma dívida excessiva. Mas como a história também confirma, cada um de nós pode, pelo menos, proteger o seu poder de compra da nossa riqueza, medindo essa riqueza em onças e gramas. Por isso que os papéis, moedas, fidejussórios estão com seus dias contados. Por isso que talvez o ouro moderno, as criptografias digitais monetárias, seja o grande busca de um lastro moderno e tecnológico. Este não é um argumento tendencioso, mas é uma realidade factuosa que ecoa hoje dentro do cenário econômico mundial. Agora, se você vai trocar tecnologia por lastro físico, há uma questão entre gramas e onças a se discutir, mas não é um argumento do bug do ouro e nem um apoio aos digitais money. Mas a grande certeza é que algo está mudando.
e muito mais simplesmente um argumento histórico, que explica ainda mais por que os governos não querem que vocês compreendam a história do dinheiro e muito menos a história do ouro. Mas, falando em ouro, é interessante a gente observar um contraponto. E esse contraponto faz a gente refletir sobre o que realmente atua dentro do cenário. Uma vez que, na verdade, mesmo agora embaraçoso, livro de Fukuyama, ignorando uma simples ação, a gente observa que o euro, o dólar, passo a passo, vem se depreciando profundamente desde 1999 a sua relação perante o ouro. O dólar americano chega a uma queda de 84,5% no poder real de compra e o euro 84,7% em cima do seu poder real de compra. Significa que quem tinha a mesma quantidade em valor de ouro naquele momento de 1989, hoje tem quase 84% maior poder de compra do que em relação a todo o fluxo real monetário. E sabe o que isso nos faz pensar? Que o poder de compra, ele elevou? Não, ele diminuiu. E você precisa trabalhar mais, obter mais dinheiro, ou melhor, reservas, para você manter o tal sonhado American Dream, que ecoa por todo o Ocidente até os dias de hoje. Fukuyama ignora esta simples lição de que o ouro dura e o papel moeda morre. E todos apostaram claramente no dólar. O que apenas acrescenta a minha observação ao início da nossa conversa, que a história nunca termina. Simplesmente, ela ensina e protege aos informados. E eu espero que hoje vocês tenham um pouco mais de lição e um pouco mais de compreensão sobre o que realmente ecoa dentro dos bastidores de uma proteção. A prata registra um rompimento histórico no dia de hoje, uma alta acima de $32, mantendo uma manutenção elevada de 4,11%, enquanto o ouro se aproxima dos 2.450, faltando apenas $10 para chegar. Mas antes disso tudo, e depois de tudo que a gente escutou sobre história econômica, vale a pena a gente pensar. O que houve? Algumas compras maníacas de metais preciosos pelos shorts, cobrindo algumas de suas posições mais abertas dentro do cenário. Isso é a razão pela qual o ouro e a prata estão subindo. E a gente já veio falando dessas posições desde os ciclos de vídeos anteriores, quando a gente veio demonstrando como o mercado estava precificando, lastreando e observando os reais movimentos dentro da cesta de metais. O ouro e a prata continuam subindo porque estão subvalorizados, especialmente a prata. Ué, mas o preço é recorde. Como eles estão subvalorizados? Simplesmente porque o seu real valor intrínseco está nas pontas. E lembre, existe uma janela entre os contratos das pontas das mineradoras, as pontas de execuções de mercados, que são absorvidas numa defasagem de 8 anos, com preços pré-fixados. E por que, então, eles estão tão subvalorizados? Podemos razoavelmente esperar preços muito mais elevados no futuro. Qualquer pequeno aperto que se desenvolver apenas direcionará mais poder para a compra e lastros, principalmente dentro dos estados. Por mais otimista que sejamos e que a gente esteja em relação ao ouro, a gente tem que ser otimista e realista em relação também à prata e um outro metal, o cobre. Em outras palavras, a prata ela tem total capacidade de superar hoje o ouro, pela sua capacidade por preços mais baratos, e isso podendo, na hora real, ser a fuga das classes de varejo, ou os tal intelectualizados dentro do mercado financeiro, que só sabem olhar preço. E o que está acontecendo nas últimas semanas? É exatamente esse cenário. O varejo começa a querer comprar prata
porque o seu poder é muito mais acessível. A relação do ouro e prata estava em perto de níveis recorde, quanto a gente estava na década de 90. E agora caiu para 78 a onça de prata em relação a 1 onça de ouro. As medidas históricas, o rácio ainda é muito elevado entre ambas. Caiu cerca de 30 no mercado altista entre 2008 e 2011. Nunca tivemos uma profundidade de 78 pontos de descasamento de spread, como há no momento atual. E não há razão para que não possa cair novamente a níveis muito maiores, o que talvez a nível de 16 que prevalecia quando a prata circulava como uma moeda real dentro do Estado romano. E há quem diga que as moedas fidejussórias vão se manter sólidas. Esperem os próximos momentos de mercado. A proporção pode ser ainda menor, porque quando vista em peso, apenas cerca de 10 vezes mais prata é extraído a cada ano do que de ouro. Um ponto de reflexão. Os últimos dados da ponta de extração é muito menor do que os dados anteriores. E uma diferença fundamental entre o ouro e a prata é a destaca porque a proporção tem sido tão alta pelo fator de extração. A prata hoje em dia é principalmente um metal industrial, mas há uma corrida para um metal lastreado para a economia. Em contraste, a procura do ouro resulta quase inteiramente na sua utilidade monetária, mas as reservas estão sendo ampliadas no cobre e na prata, com pouca utilidade industrial. E é isso que faz a prata ser acorrida e ter mais abrangência de crescimento em preço do que o próprio ouro. Assim, a prata é um substituto do ouro no sentido de que quando você possui prata física, obtém o mesmo resultado de você obter o ouro físico, porque as suas proporções de crescimento são praticamente as mesmas pelo equilíbrio da fonte financeira, que hoje é o que ela vem para um papel secundário, podendo atingir um papel principal e não na base somente industrial. Ambos são ativos monetários fora do sistema bancário, sem riscos de contraparte, e ambos preservam o poder de compra. Lembra lá? O descasamento do ouro e da prata com as relações das moedas fidejussórias? Vou te relembrar. 99 até os dias atuais, o dólar americano caiu 84,4 e o euro 84,7. Vamos resumir isso em 84%, o descasamento do poder efetivo de compra. Suspeitando assim, o grande ponto principal é que a estratégia de acumulação de metais preciosos que discutem tantas vezes ao longo dos anos para dar frutos e continuar a dar frutos, porque o futuro do dólar e todas as outras moedas fidejussórias, cada dia que passa é mais sombrio, a gente passa a observar um futuro brilhante para o ouro e uma prata brilhante dentro do físico, e que aí estão os brilhantes, grandes e lindos metais ajudando a fazer a salvaguarda financeira. E Rô, como você consegue demonstrar isso para nós? Simplesmente através do gráfico que eu demonstro agora para você. Como a gente começa a observar os gráficos prateados dos preços à vista no fechamento semanal, simplesmente de Nova York. Ele mostra o poderoso rompimento positivo da prata em relação ao padrão reverso de cabeça, ombro, desenhado claramente para a gente. Isso demonstra uma força muito mais. E mesmo que o RSI demonstre uma exaustão de movimentação, demais indicadores demonstram uma realidade mais forte do que nunca. É um rompimento de enorme base formada à medida que a prata era acumulada. Isso é um movimento de acumulação real de preço, guinando e puxando a alta excessiva dentro do ponto mais técnico. Como eu costumo dizer, às vezes a história se repete
e todos querem operar em cima de preço. E observando o gráfico, o fechamento final da prata, a gente observa o spot subindo nos próximos 20 anos, preparando uma escala logarítmica. Vocês querem ver isso? Vou mostrar para vocês. E começamos a ter clarezas profundas sobre o que realmente debruça o gráfico. O gráfico mensal de 20 anos também mostra o rompimento positivo da prata a partir de um padrão reverso de ombro, cabeça, ombro. E o RSI mais incrível, muito longe do seu ponto de exaustão de preço, dando margem às negociações mais abruptas. E se a prata tem marcação, é os próximos alvos de 45. Desenhei na linha vermelha para delinear para vocês o padrão de acumulação de 2008 a 2010. E ele é semelhante com a base da qual a prata está surgindo agora. A gente não pode ignorar o passado. Veja o que acontece em 2010, lá atrás no gráfico. Após a fuga e os grandes problemas da crise de 2008, assim como a gente teve agora os grandes problemas da crise do Covid, a prata subiu cerca de 220% em 7 meses. Se a história se repetir, a prata tem tudo para chegar aos seus $70, ou mais ainda, passando isso até o final do ano. Mas a gente passa a analisar o seu potencial de preço de outra maneira. Vamos supor que o ouro ele atinja os $3.000 e, ao mesmo tempo, a proporção do ouro e prata continue caindo para a chegada no rácio de 30. Essas superposições e a matemática colocam a prata numa escala real de objetividade de preço de $100. É assim que se calcula preço de ativo de commodity dentro do mercado real e não da maneira como te ensinam, olhando o preço em mercado futuro e no achismo do etéreo da economia fajuta de operadores que não sabem nada de mercado. Isso acontece francamente porque você se deixa enganar por falsos discursos e por falsos entendimentos reais econômicos. Os dados fundamentais otimistas não são uma escola de guerra com a técnica, e sim saber calcular e entender as projeções macro, e entender o fundamentalismo e proporcionalizar isso dentro da análise técnica, te faz ter a compreensão real de busca de preço, de alvo e de objetividade. Eu sou o Rodrigo Meff. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se eu fosse você, eu assistia mais de uma vez, anotava bastante coisas e a gente se vê nos próximos vídeos. Deixe seu like, coloque seu comentário, compartilhe esse conteúdo com alguém que realmente necessita obter informações verdadeiras sobre o mercado financeiro e a gente se vê nos próximos encontros.